Desde que eu me lembro que tenho um fecheiro, costumo chamar o ajudador. O É um documento que serve para dar apoio, é um bocadinho aquela lógica, por exemplo, na matemática dos cálculos adicionais, a pessoa tem uma conta para fazer e então tem uma folha onde vai pondo as contas adicionais para ajudar. E o uso do Excel, sendo tão flexível e muitas vezes também não é uma aplicação muito pesada, então ajuda a poder fazer algum trabalho intermédio. Por exemplo, eu hoje em dia já não faço muita programação, mas ainda faço alguma programação e lido muito, não é, com propostas técnicas ou com propostas comerciais, com trabalho repetitivo e que muitas vezes envolve também algumas contas. Por isso, vou dar aqui 7 dicas. Não é uma aula extensa nem muito avançada de Excel, é realmente umas dicas simples e que qualquer pessoa pode aplicar um bocadinho na sua área. A primeira das coisas que eu costumo fazer, por exemplo, se for um documento novo, é criar um índice. Então, vamos criar esse índice. A ideia do índice é, por exemplo, numa folha de Excel, eu vou criar um sheet ou uma folha por cada funcionalidade. Eu já vou mostrar o que é que isso quer dizer. A primeira folha seria, então, o índice ou o index, eu costumo chamar-lhe o index. Posso renomear esta folha só para eu saber que esta é realmente a minha folha índice. E depois coloco aqui um bocadinho como se fosse um menu ou um índice, que funcionalidades é que eu quero ter nesta folha, ou que conforme eu vou tendo necessidade, vou criando e vou criando mais opções. Então vamos falar de 7. A primeira nós já falámos do índice, vamos falar sobre a regra 3 simples, é uma coisa essencial, vamos falar do trim, que é a remoção de espaços. Vamos falar do caractere Enter, ou caractere 10, eu depois já mostro o que é. Vamos colar várias colunas. Vamos fazer uma tabela simples e vamos falar de modelos de texto. Então, o índice, o que é? O índice é a primeira página e eu iria criar cada página nova e depois fazia o link para lá, para ser mais rápido. Ou seja, o regra 3 simples. Eu tenho aqui o texto, vou criar uma nova folha. Então, entra. Vou criar uma nova folha, regra 3 simples, vou chamá-la regra 3 simples, vou carregar, por aqui no canto superior direito, o index e vou fazer um atalho, Ctrl K, e vou dizer que quero um atalho para um sítio nesta folha. Então, para a primeira folha, index. Qual é a vantagem? O efeito é este, é que eu depois posso clicar, volto para trás e posso fazer novamente um atalho desta para a regra 3 simples. E então crio uma navegação muito básica, não é? Para a frente, para trás. E posso fazer isto com todos. E então é mais rápido, não é? Nós fazemos isso. Esta é a ideia do índice. Vamos então avançar e fazer a regra 3 simples. Obviamente eu posso navegar aqui sempre, não é? Mas depois se eu tiver 50 folhas aqui, essa navegação já vai ser difícil. Vamos começar com o primeiro, regra 3 simples. Regra 3 simples, então, é uma regra que muitos de nós fazemos. Vamos aqui só dar um bocadinho de zoom, para ser mais fácil de ver. E a regra 3 simples é aquela ideia. Por exemplo, eu tenho um bolo. Vou fazer uma coisa diferente. Eu tenho um bolo que custa 15 euros. Se eu quiser metade do bolo, quanto é que custa? Então, nós fazemos a fórmula. A fórmula é este vezes este a dividir por este. Não é? Temos de ter cuidado com as fórmulas no Excel. Se houver multiplicações, somas, subtrações, não é? Pela matemática, a multiplicação e a divisão têm sempre prioridade, senão temos que pôr parênteses. Ou seja, nós temos aqui metade do bolo custa 7,5 €. Esta é uma regra de 3 simples. Agora, como é que nós podemos preparar isto para nos ajudar a fazer os cálculos que nós costumamos fazer? Então, nós podemos colocar as situações que costumamos ter.
que é se os campos que estão definidos e quais são os campos que nós não mexemos. Por exemplo, este como é um campo de fórmula, o ideal é pôr-lhe uma cor ou até fazer um bloqueio para não deixar mexer, para a pessoa saber, este campo ele não muda porque este é uma fórmula. Então qual é o campo que normalmente muda? Por exemplo, é este. É quanto do bolo é que eu quero 3 bolos, não é? E faço esta divisão. Pronto, posso marcar também quais são os campos que não quero mexer. Eventualmente, muitas vezes eu poderia ter variações em que quero alterar um ou quero alterar outro. O ideal é ter as várias opções que a pessoa usa, porque é para isso que serve este documento, é para rapidamente eu chegar aqui e só preencher, olha, tenho aqui e tenho a resposta. Também muitas vezes a aplicação, por exemplo, se eu uso isto para bolos, eu até podia já ter um texto preparado para bolos. Eu podia ter uma conversa, a quantidade de bolos será... A gente vai aqui só para fazer o exemplo. A quantidade de bolos será, faço este símbolo que é o i comercial para unir um campo. Vou unir então este campo, isto é uma forma, tem que levar um igual a antes. Vou unir este campo e depois volto a fazer uma união. A quantidade de bolos será e vai custar este valor, união, euros. Okay? Ou seja, podemos, por exemplo, faz conta que usamos isto para um e-mail ou um modelo de qualquer coisa que costumamos responder com frequência, nós mudamos o valor e já temos preparado, depois é só copiar e colar este texto. Ok? Este é o exemplo da regra 3 simples. Passando para a próxima coisa, o trim ou remoção de espaços. Vamos voltar a fazer o mesmo exercício, criar uma folha, chamar-lhe a folha, meter-lhe o index, Ctrl K, voltamos ao primeiro e vamos aqui. Vamos pôr aqui também mais um, já temos. Por o atalho, vamos para o trim agora. Vamos pôr ele aqui a 160. O trim é uma função que nos pode dar jeito, porque muitas vezes nós podemos ter, por exemplo, esta situação. Acho que agora vou aqui criar um campo em que temos aqui um campo maior só para ver. Temos aqui, por exemplo, um bloco de texto. Ou temos aqui uma lista de e-mails, por exemplo. Situação em que nós tínhamos aqui uma necessidade de ter, aí que é só apagar aqui. Obviamente temos que ver em que situação é que isto pode ter interesse. Muitas vezes na programação, ou para filtrar, listagens, qualquer coisa. Então, existe esta função que é o trim, que é, como ele diz aqui, remover todos os espaços, à exceção single spaces between words. Ou seja, vamos ver aqui o efeito. Pronto, ele aqui é igual, não é? Porque ele está a remover os espaços além dos espaços normais entre palavras.
Mas o que acontece muitas vezes é que se eu tiver aqui várias palavras ou se tiver coisas desordenadas, estão a ver, ele mete só um espaço. Então muitas vezes serve para normalizar textos. Agora, o que é que isto pode ser útil? Muitas vezes também pode ser combinado com alguma coisa, não é? Nós podemos ter um texto que copiamos de algum lado e por defeito já tem espaçamentos, às vezes copiamos coisas de um PDF, pode ter espaços, então quando temos a necessidade, nós perdemos um bocadinho de tempo, fazemos uma fórmula uma vez e depois temos um ajudador feito que nos ajuda em situações como essas. Vamos ver o próximo, o caractere Enter 10. Vou voltar a fazer a mesma coisa, criar uma folha, fazer o meu índice, Ctrl K, índice, vou lá acima, Ctrl K, escolho a folha certa, ok? Fazer o índice também é chato, mas também a pessoa só faz uma vez, não é? Ora, vamos passar à frente. Vamos pôr isto também um bocadinho maior, 160. E temos então, vamos fazer aqui o caractere 10. O que é que muitas vezes acontece que pode dar jeito nós fazermos? Vou só aqui mostrar uma situação em que nós temos, por exemplo, isto pode acontecer, por exemplo, para formar uma morada. Vocês têm o nome, vocês têm a rua e têm, por exemplo, o código postal. Miguel, Rua da Liberdade 2, código postal 2731, 2. E agora, vocês querem pôr isto num formato normal para morada. Então vocês, por exemplo, vão unir estes campos, vou unir Miguel à Rua da Liberdade, ao código postal, sai tudo seguido. Então nós precisamos aqui de fazer um break, não é? Ou um enter se nós estivéssemos a escrever no teclado. Então o que nós podemos aqui usar é o caractere 10. E vocês vão ver o efeito esperado. E vamos aqui então só. Ok, estão a ver? Eu tive que fazer o wrap text porque ele, não é, no Excel por defeito aparece tudo em linha, mas assim nós conseguimos que ele faça este formato. A vantagem era novamente que eu podia ter a informação em lista ou coluna e assim eu já só tenho, ele fica com o formato. Então, e depois permite-me poder colocar ou usar noutro sítio qualquer. Ok? É o caractere 10. Vamos colar várias colunas. Este também é relativamente simples, não é? É uma coisa que acabamos também por ter que fazer várias vezes. Colar ou unir várias colunas. Eu vou aqui criar. Na realidade, é o que eu acabei de fazer no exemplo anterior, mas a gente vai fazer igual só para ficar também aqui o exemplo. Ok, lá várias colunas. Vamos pôr aqui um bocadinho de zoom. E muito. Pronto, várias colunas seria coluna 1, 2, 3. Aqui tal. Aqui seria, por exemplo, Luís. Vamos pôr Miguel.
Ina Ribeiro. Pronto, e aqui, então, é aquele caractere, o I comercial, que faz a união das colunas. Por exemplo, faz de conta que estão a adicionar, neste caso específico, o nome do meio e o apelido. Então, eventualmente, na fórmula, teriam que adicionar um espaço no meio destas junções das colunas. Vamos fazer. Ok. É igual. Pedro. Antônio. Rocha. Ok. É então a união de várias colunas. Novamente, são dicas muito simples de Excel, as que nos podem ajudar a fazer o trabalho mais rápido, ou coisas que fazemos repetitivos e já temos preparado. Vamos fazer aqui o próximo. Fazer uma tabela muito simples. Qual é para mim a maneira mais simples de fazer uma tabela? Muitas vezes as pessoas já sabem, outras vezes não sabem e perdem muito tempo a fazer uma tabela muito básica, não é? Vou criar aqui o index. Vamos voltar a fazer só para ficar todo funcional. Tabela simples. Vamos lá. Pôr o zoom outra vez. Faz conta, então temos nome, idade, ranking, Miguel, 21, Pedro, 32, João, 43. Bom, a maneira mais fácil de fazer é nós realmente selecionarmos e virmos aqui ao formatar como tabela, escolher a tabela e ele vai adaptar, não é, conforme os campos. Inclusive, se eu precisar de adicionar mais linhas, Manuel 54, pronto, estão a ver, ele põe a formatação. E muitas vezes isto é interessante porque estamos a fazer um mail, por exemplo, uma tabela de preço, só estamos a fazer uma descrição de características. Nós podemos só simplesmente copiar, colar no e-mail, fica sempre uma tabela mais bonita ou mais organizada. Também é uma maneira rápida e simples, né, de criar uma tabela. Outra coisa que eu também vejo alguns colegas a fazerem, eu por acaso não uso muito porque não tenho assim muitos textos modelares, mas é criarem também no Excel ou num documento assim de apoio já uma série de modelos de texto. E modelo de texto para quê? É para um mail também, novamente para um orçamento, qualquer coisa que seja preciso e que faça mais que uma vez. Por exemplo, pode ser já um orçamento, já em que preenchemos um campo só com a pessoa, com o valor, com os dados. Então podemos já ter aqui modelos de texto, por exemplo, para agradecer, para pedir feedback. Nós podemos depois já ter os textos feitos. Queria muito agradecer a oportunidade que tive de estar consigo a falarmos sobre a sua empresa. Se nós tivermos modelos de textos que vamos melhorando ao longo do tempo, ou às vezes personalizando, não é? Faz de conta que eu aqui vou já pôr o nome da pessoa, nome Pedro. Podemos já personalizar também alguns textos. Lembrar aquelas coisas da união, faço uma união, vou buscar aqui o Pedro. Ok? Faltou aqui o Pedro, porque ele mudou a referência, é o D2.
Caso quando nestas situações queremos fixar uma referência, é só pormos $1, não é? Aqui um símbolo antes da coluna e também da linha, e ele assim fica fixo. Se eu puser mais um, e assim se fizermos ele fica fixo. Pronto, já não troca. Ok? Essa é uma ideia, não é? Usar um Excel, um ajudador, pode ir crescendo ao longo do tempo para fazer aquilo que realmente precisa, e assim facilitar na sua ajuda. Eu, por exemplo, neste documento, até tinha aqui um exemplo que a gente usava, por exemplo, para fazer um orçamento em que prepara qual era o valor, a data do orçamento, a margem, quando é que o cliente ia aceitar, o valor mensal, né? E ele assim pode calcular já. Ele faz aqui a conta, se o cliente vai demorar X dias para aceitar, então vamos já fazer as contas, quanto é que ele vai ficar a pagar em faseados, ou se é uma mensalidade, às vezes com tabelas de crédito ou coisas assim, pode já preparar, já tem os textos todos preparados para fazer o documento. Mesmo que use, por exemplo, um PowerPoint ou use um Word, pode usar sempre um Excel como um documento de apoio, não é? Para todas estas ajudas. Por isso, espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, sugestão, pode deixar nos comentários.